Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa mensagem bem interessante do profeta Rafael Marinho. Oi. Pois é, o material vem lá do canal Igreja Viva Reino, né? Isso. E o foco dele é em pontos-chave como unidade, tolerância e o que ele considera, assim, o essencial da fé cristã. A ideia é a gente destrinchar isso juntos. Legal. E por onde ele começa? Então, o Marinho parte de uma coisa que ele vê como muito humana, sabe? Essa nossa mania de criar divisão, dogma, aquele clima de nós contra eles. Ah, sim. Isso é antigo mesmo. Pois é, ele diz que isso vem desde, sei lá, a criação do mundo e dá exemplos até pesados, tipo nazismo. E para basear a reflexão, ele usa Efésios capítulo 4. Efésios 4? Um texto clássico sobre unidade? Exato. E ele faz questão de contextualizar o Paulo que escreveu, né? Não era o Paulo jovem, era o apóstolo já maduro escrevendo da prisão. E com um passado judaico super rigoroso, o que dá um peso diferente porque ele fala. Justamente. Aí Marinho cita aquele trecho conhecido, Efésios 4, versos 1 a 6. Vivam de modo digno, sejam humildes, amáveis, tolerando uns aos outros em amor. E façam todo o possível para se manterem unidos no espírito. Essa parte é central para ele, imagino. Totalmente. Como ele interpreta essa tolerância que Paulo pede? Então, a leitura do Marinho é que essa tolerância era super necessária por causa da tensão da época, né? Entre os judeus cristãos, ainda muito ligados na lei. Aquela coisa da tradição, circuncisão. Exato. E os gentios que estavam chegando direto pela graça, sem esse histórico todo. Para Marinho, o Paulo estava dizendo, olha pessoal, o caminho não é mais por aí, pela lei mosaica. A união agora vinha de outro lugar. Isso vinha pela fé em Cristo e principalmente pela ação do Espírito Santo. E o Paulo, que foi o Saulo, né, um cara super legalista antes, Tinha toda a moral para falar isso. Faz sentido. muita autoridade, né? Por causa da própria transformação dele. E como ele aplica isso hoje? Porque divisões a gente ainda tem de monte. Pois é, ele menciona as teológicas mesmo, tipo calvinista contra arminiano, sabe? Ou as de prática, como você falou antes. Batismo por imersão ou por aspersão. E aí ele questiona se essas brigas valem a pena, né? Exatamente. O ponto central para o Marinho é que a união verdadeira não vem de todo mundo fazer tudo igualzinho. Entendi. Ele até usa uma analogia que achei forte, a do batismo no deserto. Imagina, não tem água. Ele sugere que usar areia seria válido, porque o símbolo. O importante é o símbolo, a confissão pública de estar coberto por Cristo, não o método em si. Isso, o que une mesmo para o Marinho, não é a cultura da Igreja X ou a doutrina Y. É o Espírito Santo. É o Espírito que dá aquele clique interno, sabe? Que te faz reconhecer o outro como irmão, mesmo sendo de outra denominação. Interessante essa perspectiva. E ele não fica só na teologia, né? Ele puxa conselhos práticos de Efésios 4 também. Sim, a partir ali do verso 17. É bem direto. Abandonar a velha natureza, os pensamentos que não levam a nada, a mentira. Ira descontrolada, palavra áspera, roubo, ele lista várias coisas e bate muito na tecla do não entristeçam o Espírito Santo. E aquela orientação prática, né? Resolver a raiva antes do sol se pôr, para não dar brecha para o diabo. Ele até comenta um caso recente, daquele homem que agrediu um motoboy. Nossa, pesado. Como um exemplo de quando falta esse controle do espírito, imagina. Exato. Tudo isso para reforçar a mensagem principal. Focar no que é essencial. E o essencial seria a unidade no espírito, a bondade, a compaixão, o perdão. E ele usa até umas figuras bem do dia a dia, né? Tipo, o jeito de dobrar a toalha ou passar roupa. Sim, para dizer que o importante é o objetivo final, não se o método foi idêntico. É um jeito de dizer para a gente não deixar bobagem, sabe, besteira, virar um problemão na família ou na igreja. E critica a fofoca também, né? Defendendo a conversa franca, mas com amor, como Samuel fez com Davi. E isso, amarra tudo. É um chamado para a gente ter discernimento, né? Separar o que é fundamental do que é acessório. O fundamental, para ele, é esse laço do espírito. O acessório são as diferenças de método, as discordâncias menores, que não deveriam quebrar a comunhão. Então, para a gente resumir a mensagem do profeta Rafael Marinho que a gente analisou hoje, é um chamado bem forte, né, baseado lá em Efésios 4,
para a unidade pelo Espírito Santo superar as divisões. Sejam elas doutrinárias, culturais, de prática. E a base para isso seria a humildade, a tolerância, com paciência e o foco naquilo que é o coração do cristianismo: amor e perdão. Exatamente. E sabe, pensando nisso tudo que o Marinho traz, fica uma reflexão, né? Se o Espírito conseguiu unir grupos tão diferentes como judeus e gentios lá no começo, superando barreiras enormes, Barreiras legais, culturais. gigantescas para a época. Pois é. Como será que esse princípio de buscar o que une de verdade, o essencial, em vez de ficar amplificando as diferenças acessórias, como isso poderia, sei lá, ajudar a construir pontes em outras áreas de conflito que a gente vive hoje na sociedade?